Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande podermos estar mais uma vez na casa do nosso Pai e podermos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Vamos abrir a palavra de Deus antes de começarmos esse culto. Mateus 18, versículo 20. Muitas das vezes alguns podem se desanimar, mas Deus nos faz uma promessa maravilhosa. E nós precisamos verdadeiramente deixar com que o próprio Jesus Cristo nos impute essa realidade de acreditar. Porque isso é um dom de Deus, é o que mais nós precisamos. Acreditar na direção desse grande Deus na nossa vida. Mateus 18, versículo 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sentir a presença desse grande Deus conosco. Vamos assentados louvar a Deus. Vaso de honra. Moldado pelo
Jesus me inspirou numa palavra aqui agora. Ele se sente muito, mas muito honrado quando nós damos atenção a uma mensagem tão profunda dessa, querendo ser moldado, transformado. É esse querer, meus queridos, que vão fazer vocês alcançarem a realidade. É esse querer que eu vou alcançar essa realidade. Porque o próprio Jesus vai atuar na minha vida. Jesus age no nosso querer. Que Deus nos dê força para continuarmos assim, querendo sempre crescer. Crescer. Porque o alvo é alto, é grande. Vamos continuar então louvando esse grande Deus. Quero me entregar. Passo a passo. De pé, por favor. Passo a passo, Jesus vai fazendo essa obra em nós. Em meio à tempestade, intensa escuridão, se tudo está perdido, não vejo solução. Se minha vida toda parece esmorecer e todo sofrimento eu não compreender, preciso ser lembrado que estás a me amparar e tudo aquilo que me aflige quero te entregar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver.
colocar de joelho para uma palavra de oração, por favor. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai Santo e querido Deus, por mais essa grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai, nesta noite. De podermos estar diante do seu santuário, com a certeza de que o Senhor está de braços abertos, Pai, para receber nosso louvor, Pai. Obrigado, meu Pai. Perdoa nossos pecados, porque não somos perfeitos, Pai. Não conseguimos fazer tudo segundo a tua santa e divina vontade. Mas, por favor, meu Pai, faz acontecer. Ajuda-nos a fazer aquilo que nós não podemos fazer e que não temos condições de fazer. Queremos fazer, meu Pai. Por isso que nós estamos aqui de joelho, colocando nossa vida em tuas mãos. Perdoa-nos e muda, Pai, a tua igreja. Transforma a tua igreja. Prepara a tua igreja para esse grande dia da tua volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Reavivado por sua palavra. Pondo no coração de vocês. Todos passaram pelo reavivado hoje de manhã. Amém? Porque é só assim que nós vamos alcançar a vitória. Deixando com que a palavra de Deus se introduza em nossa vida. Porque Deus quer fazer isso. Ele quer colocar em nossos corações a sua palavra. E quando tiver colocado, aí sim, nós vamos ter prazer nas coisas de Deus. E nós estamos aqui por esse caminho. Estamos indo. Estamos quase chegando. Jesus em breve voltará. Vamos deixar com que o reavivado continue conosco, nos reavivando e nos transformando. O pastor vai trazer para a gente uma explanação maravilhosa. Neemias, capítulo 2. No momento oportuno, Neemias compartilhou suas preocupações com o rei Artaxerxes e foi autorizado a viajar a Jerusalém com o propósito de continuar o trabalho de reconstrução dos muros da cidade. O rei também, além da autorização, providenciou tudo o que Neemias precisava para que o trabalho acontecesse, exceto, claro, a mão de obra. Quando Neemias chegou a Jerusalém, antes de começar o projeto, ele examinou e refletiu cuidadosamente no que precisava ser feito. Então, ele apresentou a grande tarefa como um problema nosso e não de vocês a ser resolvido. Neemias precisava motivar o povo para fazer a obra que tinha que ser feita. E como foi que Neemias motivou o povo? Ele contou como Deus estava conduzindo todo o processo e como, na sua providência, Deus estava inclusive utilizando o rei Artaxerxes. O resultado foi que as pessoas criaram enorme disposição, se animaram e decidiram trabalhar duro. Uma excelente maneira de motivar as pessoas a se envolverem na realização da obra de Deus é mostrando como o Senhor está à frente de tudo. Pois se Ele está à frente de tudo, não há nada a temer. Alistar pessoas para ajudar é mais fácil quando elas sabem que você está junto com elas, que trabalhará em conjunto. Mas acima de tudo, quando sabem que Deus é o líder. Que Deus, o nosso Pai Celestial, conceda a você um ótimo dia. Boa noite. Agora é o momento em que vocês se dividem em dupla, em trio, para fazer uma oração. Peçam a Deus, agradeçam pelas bênçãos recebidas e logo depois a gente vai ter uma outra oração especial por um assunto especial dessa semana, tá bom? Fiquem à vontade agora, de 3 a 5 minutos mais ou menos.
foi sorteado aqui que a gente ore pelos amigos. Que a gente ore pelos amigos. Não especificou quais amigos, então pensem nos amigos de vocês, né? Interessados da igreja, amigos íntimos, colegas. E agora eu gostaria que vocês reclinassem a cabeça para a gente fazer a oração, tá bom? Nosso Deus e amado Pai, mais uma vez nos colocamos, Senhor, na Tua presença, através da oração, para falar um pouco mais com o Senhor. Nesta noite de domingo, Senhor, foi separado aqui que oremos pelos nossos amigos. O Senhor sabe quantos amigos temos, quais estão precisando, Senhor, que o Santo Espírito atue na vida deles. E todos aqui também têm amigos, Pai. Não há um aqui que não tenha um amigo que esteja pensando nesse momento. Então nós colocamos a vida destas pessoas nas Tuas mãos, Senhor. E através de nós, que o Senhor possa se achegar a eles. Nos dê oportunidade para falar do Teu amor, da pessoa de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz por nós. E assim, através deste amor, deste ato, desse sacrifício, que eles possam vir até a Tua casa. Nos guarde, Pai, de todos os perigos, nos dê o Teu Santo Espírito, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E perdoe também os nossos pecados, que assim poderemos representar o Senhor nesta terra como o Senhor deve ser representado. Continue conosco nessa noite, é isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento das ofertas e dos dízimos. A pessoa que tiver a ofertinha possa trazer aqui na frente, porque é um ato de adoração também. E estejam à vontade para adorar a Deus nesse momento através dos seus recursos. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver
céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vitor? Foi. Mais um momento de oração. Vamos agradecer a Deus pelos os recursos que Ele nos dá e que possamos agora falar com Ele. Nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Agora é o momento de refletirmos pelos recursos que o Senhor envia até nós. Obrigado, Senhor, porque cada filho teu aqui tem sido mantido, Senhor, pela tua mão, pela tua graça, pelo teu amor. Continue, Senhor, nos ajudando através desses recursos, para que assim nós possamos devolver na sua casa a porcentagem que precisamos. Ajude também, Pai, todas as pessoas que estão precisando, Pai. Nós sabemos quantas pessoas nesse mundo afora precisam, Pai, de algum recurso financeiro para sobreviver. Que o Senhor possa atuar na vida dessas pessoas também, às vezes não com o dinheiro diretamente, mas com uma cesta básica, Senhor, enviada pelos teus filhos aqui dessa igreja. Te agradecemos por tudo, Senhor. Continue usando a cada um aqui presente, para que assim o Evangelho também seja espalhado pelo mundo, através dos atos de bondade que teus filhos oferecem a cada um. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar, e palavras de meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinha ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, e em seu coração está o meu coração.
Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdoe, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Amém. Boa noite, igreja. Deus seja louvado, um louvor tão lindo, né? Eu gostaria de primeiro pedir que os irmãos, que nós pudéssemos curvar na nossa fronte e falarmos com Deus antes do nosso estudo de hoje. Querido Deus e amado Pai, em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença para clamar a Ti, Senhor, primeiramente o perdão dos nossos pecados. Toma, Senhor, a cada um de nós em Tuas mãos, que nós possamos ser usados por Ti, ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade para nossas vidas. Perdoa os meus pecados, Senhor, me usa como instrumento Teu apenas. Em nome de Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Queridos, essa noite a gente continua no estudo Revelações Divinas, né? O que nós vimos estudando todo domingo. Revelações que estão na Bíblia, fazem parte da nossa vida, e a gente precisa se colocar dentro disso, né? O capítulo de hoje, a gente... Acho que não está passando. Hoje nós vamos falar sobre a mulher como símbolo da igreja. Dentro desse, nós já estudamos aí as 2.300 tardes e manhãs, né? Que são 2.300 anos proféticos. Hoje a gente vai entender sobre os 1.260 anos, os 1.260 dias proféticos, né? A gente vai começar a entender, ou aliás nós já estamos entendendo, né? Como é que Deus trabalha para levantar um povo no meio de tanta diversidade, no meio de tantas dificuldades, para levar a última mensagem de advertência para o mundo. Nós precisamos entender em que período da história nós nos encontramos. Será que a gente está vivendo e de qualquer maneira, e em qualquer período, e vivendo a nossa vida, levando a mensagem de Cristo? Ou há algo profético na palavra de Deus que nos leva a um período especial? Como Deus trabalha para trazer até nós e nos mostrar em que período nós estamos vivendo? Você pode passar para mim, Vitor? Acho que não está funcionando. Ou está? Aí. Antes de continuarmos, a gente precisa entender e recordar o que significa mulher
na profecia bíblica. Mulher significa igreja. E em uma análise mais detalhada, nós podemos dizer que Deus tem no mundo duas igrejas. Uma igreja visível e uma igreja invisível. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 10, e vamos ler o verso 16. João, capítulo 10, verso 16. João capítulo 10, verso 16, e a palavra de Deus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A gente vê aqui nessa leitura as palavras ovelhas e aprisco, né? Jesus está dizendo que tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. O que ele quis dizer com isso? Essas ovelhas significam pessoas sinceras, que ouvem a voz de Deus, mas elas não entenderam ainda, elas são sinceras e elas estão fora do aprisco. O aprisco significa a igreja organizada, aquela que busca a verdade e segue a verdade de Deus. Ela está organizada, mas há ainda ovelhas que não estão dentro desta igreja, estão em outros lugares, né? Mas são pessoas sinceras. E aqui Jesus diz que convém que essas ovelhas venham para o aprisco. A sua igreja visível é descrita em Apocalipse 12, verso 13 e 4. Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versos 13 e 14. Apocalipse 12, versos 13 e 14. E a palavra de Deus diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui a gente vê uma igreja perseguida por Satanás. E aqui a gente vê uma profecia dizendo que ela foi para o deserto e ficou invisível durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu confesso que eu tinha dificuldade de entender que tempo é esse, como é que se chega em número, como é que faz. E aí a própria Bíblia, ela se explica, a própria Bíblia vem trazendo para a gente explicação do que significa tempo, tempos e metade de um tempo. Em Daniel 7, 25 diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse, no verso 6, a gente vê os anos, 1260. E aí quando a gente entende que tempo na Bíblia profeticamente quer dizer um ano profético, a gente tem aí 360 dias. E eu fiz a continha. Um ano igual a 360 dias. 2 tempos ou tempos, 2 anos, 720 dias. E metade de um tempo, metade de um ano, mais 180 dias. A soma todos esses valores dão 1260 dias proféticos. Profecia, cada dia por um ano, 1260 anos. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita, porque ela mostra e ela mesma explica. Esse período de 1260 anos foi um período em que a igreja foi perseguida e ela ficou invisível. Aqui diz que ela foi para o deserto, né?
ela ficou invisível. Ela foi perseguida. A gente vê, e é impressionante a gente ver na história, toda essa profecia se cumprindo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu me maravilhava quando eu via que a história me provava tudo o que a Bíblia me conta. Tudo o que a Bíblia me diz que aconteceria, aconteceu, de fato. E não somente historiadores e coisas proféticas, mas as coisas reais, sabe? A gente estuda a Babilônia, a gente vê que Babilônia existiu. A gente estuda que aquela estátua de Daniel, aquilo de Nabucodonosor, do sonho, aqueles eventos aconteceram de fato. Isso traz para mim segurança de que a palavra de Deus ela é real. E quando ela fala dos 1260 anos proféticos, e é o que hoje a gente vai focar, eu vejo que se cumpriram. E é importantíssimo a gente saber todas essas profecias. Estudar a palavra de Deus não nos deixa perdidos na história. Nós não estamos aqui soltos e de qualquer maneira louvando, agradecendo e pregando. Nós temos um papel importantíssimo dentro da profecia de Deus. Todos nós, adventistas, temos um papel e hoje a gente vai entender. A gente vê que nesse período de 1260 anos, a igreja ficou invisível e ela foi terrivelmente perseguida. A gente vê pela história que o poder do papado, o papado de Roma, perseguiu a igreja. A gente começa a ver que a Bíblia claramente ela mostra o sistema papal como o anticristo. O papado se coloca no lugar de Cristo. E ali ele quer dominar as pessoas e todas as religiões. A Bíblia prevê que esse poder continuaria até o final dos tempos. Mas houve um tempo em que ele foi retirado, né? Foi findado. Quando o Papa foi deposto pelo general francês Berthier, sob o comando de Napoleão. Ali ele foi preso e morreu na cadeia, né? Por 18 meses o Papa fica preso no exílio e morre. Nesse momento ele é calado, mas isso não ia ficar dessa maneira, né? Aqui a gente vê que a igreja fica no deserto, um tempo no deserto. A igreja visível de Deus fica escondida. Esse período do deserto, acho que não vai. Esse período do deserto é o mesmo período da supremacia papal, onde a igreja estava apostatada, dominava o cenário político e religioso da Europa. E em 1517 surge o movimento protestante com Lutero. A gente vê, nesse período aí de 2.300 anos, a parte, né, dos 1.260 anos está inserida dentro dos 2.300 anos. E ele vai terminar bem próximo de um período onde começa, que é 1798, bem próximo aonde algo acontece. E a gente vai ver aqui agora. Muitas igrejas surgiram. Você pode passar, Vitor, por favor? A supremacia papal, pode passar. A gente vê aqui a era do juízo, o tempo do fim, né? Essas profecias foram dadas a Daniel e estão em Apocalipse. E a gente vê Daniel, Deus diz a Daniel que ele não entenderia o que ele estava dando como profecia. Ele não entenderia porque isso só seria entendido no tempo do fim. Você pode passar, Vitor, por favor? Em Apocalipse 12, 17, vamos abrir a Bíblia e vamos ver em Apocalipse 12, 17. A gente vê ali escrito
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. A gente vê aqui dois períodos, né, históricos. Um período no passado, onde a mensagem de salvação teve início, e o outro presente, que é a mensagem da salvação até o fim. A Bíblia fala de um remanescente, né, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O período do deserto separa esses dois períodos, né? Quando o dragão se ira contra a mulher, no passado, ele se irou durante os 1260 anos, e quando ele vai fazer guerra contra os remanescentes, um período final. A gente vê aí, pode passar, Vitor? Temos o juízo, o tempo do fim e a igreja visível. Vamos relembrar que em 1844 ocorreram 3 coisas. Primeiro, no céu tem o início o juízo de Deus. Em segundo, na linha do tempo, começa o tempo do fim. Em terceiro, a terra ressurge a igreja visível de Deus para anunciar ao mundo o tempo do fim e o juízo de Deus. Esse momento de silêncio do papado, a gente vê dessa perseguição toda, quantas coisas aconteceram, onde a igreja se calou, né? Até que em 1844 a gente vê a situação da igreja visível ressurgindo para trazer as mensagens de Deus até nós. E nesse ano houve o grande desapontamento, né? A gente vê aqui a história de estudiosos da Bíblia, como Guilherme Miller, onde eles estudaram, um grupo de pessoas estudaram veementemente a palavra de Deus, e depois de muitos estudos eles chegam à seguinte conclusão, de que o santuário seria purificado. Depois dos 2.300 tardes e manhãs, os 1.200 anos, 260 anos, eles fizeram a conta e chegaram no ano de 1844. Ali eles tiveram a certeza de que o santuário seria purificado e que isso significaria a volta de Cristo. Miller levou essa mensagem com tanta força, com tanta certeza, de que muitas pessoas largaram tudo que elas tinham e acreditaram naquela mensagem, foram adiante com aquela mensagem, largaram tudo. Nesse dia, ainda marcaram o dia 22 de outubro de 1844, uma grande multidão se juntou para esperar a volta de Cristo. Nesse momento, eles esperam, cantam louvores e aí esperam a volta, só que passou o dia e Jesus não voltou. Mas o que será que havia acontecido? Porque tamanho estudo eles haviam feito sobre toda essa profecia dos 2.300 tardes e manhãs, o período onde a igreja estaria invisível, os 1.260 anos, um período onde haveria perseguição da igreja. Próximo aos 1844, chegaram a data, estava tudo certo, mas Jesus não voltou. Eles se desapontaram, um grupo desistiu, outro grupo continuou, Guilherme Miller desiste, mas um pequeno grupo continua no estudo. Estava certo, mas o evento, eles tinham se enganado. O santuário seria purificado, não significava a volta de Cristo. E esse pequeno povo continuou os estudos e continuou, e esse pequeno grupo formou a igreja adventista. A gente vê em Apocalipse 10, de 1 a 10, e a gente vai ler o texto aqui, sobre esse grande desapontamento, que a palavra de Deus nos mostra sobre isso.
e diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo, que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o ministério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A mensagem que era falada e trazida era doce, porque falava da volta de Cristo e falava de uma libertação. Mas quando comia, amarga, porque na verdade não era a volta de Cristo. Houve o desapontamento, não era disso que a profecia falava. E a palavra de Deus mostra que haveria esse momento. A gente vê esse desapontamento, né? Mas por que Deus permitiu que esse desapontamento, que eles entendessem a data, mas era a data errada? Será que houve algum momento semelhante a esse, onde as pessoas se desapontaram com a mensagem trazida? E aí a gente vê que quando Jesus começou seu ministério, pregando, curando e ressuscitando mortos, alimentando multidões, foi como mel na boca de milhares de pessoas. Imaginem que Jesus na terra, fazendo todos aqueles milagres, convertendo pessoas, curando pessoas, tirando da morte, mandando sair de caverna a pessoa que já estava 4 dias morta, trazendo toda aquela mensagem, era doce como mel. O que eles entenderam naquela época? Jesus veio e acabou a nossa opressão, nós não vamos ser mais oprimidos. O que eles entendiam é que o reino de Deus era aqui, era terreno. Mas quando Jesus morre na cruz, um grande desapontamento aconteceu. Porque não é possível, aquilo tudo que a gente imaginava, não era isso. Eles não entenderam a mensagem que Cristo trazia. Ele fez tudo aquilo, mas a mensagem que Cristo trazia, o meu reino não é aqui. E eles também se desapontaram. Jesus não viera para implantar o reino físico de Deus, mas o reino da graça. Ele não veio para libertá-los de Roma, mas para libertar dos pecados. E eles não entenderam. Deus permitiu a decepção da cruz para separar o trigo do joio, separar o que só buscavam bens materiais dos que buscavam os bens espirituais. Ali também houve uma separação. Assim como em 1844 as pessoas receberam, viram o desapontamento, uns desistiram, outros negaram, outros não quiseram, mas um pequeno grupo continuava, um pequeno grupo quis continuar a entender as profecias de Cristo. Diante da cruz, muitos queriam um reino terrestre, não entenderam, muitos, ao ver aquela situação, abandonaram. Eu não quero esse Cristo que disse que veio, mas morreu. Eu não esperava que ele morresse. Mas não entenderam aquilo que Cristo veio fazer, que não era para libertar de Roma, mas era para libertar do pecado. E até hoje a gente vive às vezes assim,
sem entender o que Cristo veio fazer. Aqui diz assim: Deus não precisa de multidão, mas sim de consagração. Nós precisamos entender que não há necessidade de que a igreja esteja lotada para que a gente comece a entender de que agora sim nós podemos sair e pregar o Evangelho. Deus nunca precisou de multidões, mas sim de pessoas que quiseram e se dedicaram e se consagraram a Ele. Noé pregou por tantos anos e só a família dele saiu. Um pinguinho de gente. Jesus pregou, veio, morreu na cruz e um pinguinho de gente continuou perto dele. Ele se utilizou de apenas 12. Imagina para pregar o Evangelho para o mundo. Eu não preciso de ninguém ao meu lado, porque Deus quer de mim que eu faça a minha parte. Eu preciso entender que eu preciso me consagrar a esse Cristo para levar o Evangelho. E eu não preciso de igreja lotada. Eu preciso simplesmente de entender, me consagrar, entregar tudo nas mãos de Deus, para que eu seja um instrumento nas suas mãos. Há um gráfico, você passa para mim, Vitor, por favor? Após esse slide, e que mostra a igreja visível de Deus na história. Eu acho que é o próximo. A linha verde representa a igreja visível de Deus organizada por Jesus no ano 27. E a pontilhada representa a igreja invisível que existe desde a criação. A igreja visível passa pelo desapontamento da cruz e vai até o ano 321. E aí a gente vê onde Constantino se une à igreja cristã. Aí a gente vê a história mais uma vez nos comprovando e nos mostrando a veracidade da palavra de Deus e o cumprimento das profecias. E traz para dentro dela doutrinas erradas. Quando a igreja se une à política, a coisas que não são somente espirituais, o mundo entra dentro da igreja. As coisas profanas entram dentro da igreja. E a igreja começa a se desviar. Como uma das coisas que mais afeta a igreja é quando ela muda a guarda do sábado para o domingo. É encantador quando a gente lê história, vai até os livros de história, os registros históricos, e a gente vê tudo isso aconteceu. A igreja se apostatou, heresias começaram a entrar e tudo começou a se desviar. Você pode passar o slide, Vitor? Então surge uma igreja apostatada, representada agora por uma linha toda azul, e essa igreja tem o seu período de supremacia papal, e a gente vê os 1260 anos. Uma igreja apostatada. Uma igreja que deixa as verdades bíblicas, deixa de lado todas as verdades que Jesus ensinou, assume toda a apostasia, assume toda a influência do mundo e se corrompe. A gente vê agora uma igreja que de perseguida passa a perseguir. Nós vemos um período onde a igreja romana persegue cruelmente os cristãos. Os cristãos são mortos, são perseguidos e a verdade, ela é abafada. Irmãos, a gente tem, eu até trouxe aqui um DVD que eu ganhei quando eu entrei na igreja, e eu acho que todos deviam ter. Se alguém não tem, consiga, porque é perfeito. Todos nós devemos estudar a Bíblia,
Mas como cristãos, a gente tem a obrigação de entender também o que aconteceu para trás. O que a história me conta? O que aconteceu? O que é reforma protestante? O que significa esses 1260 dias? Isso foi profético, tudo bem, ficou lá atrás, 2.300 anos? Não tem a ver comigo. Não, é importantíssimo. Quando eu ouvi esse DVD, é a Reforma Protestante, a restauração da verdade. É impressionante como a gente vê concretizado os 1260 anos. Pessoas que mantiveram a verdade guardada, protegidos por Deus, e realmente ficaram invisíveis. Porque se elas pudessem falar, elas eram mortas. Aqui eu aprendi sobre os valdenses, foram os precursores da reforma protestante. Um povo que não abriu mão das verdades e que se escondia em cavernas e em montanhas e guardava as verdades de Deus e tinha a Bíblia como a sua regra de fé e unicamente estudava a Bíblia. Eles tinham escolas e eles se fechavam, e esse povo só se dedicava ao estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Esse povo que se manteve firme, e a gente vai vendo aqui, eles começam na Itália e ficam por 1000 anos resistindo à influência da Igreja Romana. E eles têm eles tinham uma maneira de levar a palavra, e que hoje é uma expressão adventista sobre a colportagem. Eles vendiam objetos com bolsa, saíam para vender, e escondido, junto a esses objetos, eles guardavam partes da Bíblia. E quando eles encontravam nas pessoas a quem eles ofereciam os seus objetos e os seus tapetes, aquilo que eles levavam, quando eles viam que podiam falar de Deus, eles mostravam uma parte bíblica. E quando eles viam que as pessoas se interessavam, eles estudavam a Bíblia com essas pessoas. Até o momento em que, em 1177, o Papa Alexandre III, ele faz uma bula, onde ele diz que todo servo da Igreja Romana que pudesse matar os valdenses, eles teriam os perdões do seu pecado. Ou seja, encontrou alguém que pertence aos valdenses, a esse povo, mate. Porque se você matar, você tem o reino dos céus em sua mão. Aí entra as indulgências, né, que nós conhecemos, esse período negro da história, onde servos de Deus e cristãos foram mortos por professarem, por confessarem a palavra de Deus e a verdade por inteiro. Eles eram perseguidos e foram perseguidos por muito tempo. Foram os precursores, né, de muitos. Depois a gente vê John Wycliffe, onde na Inglaterra ele pega a palavra de Deus e ele traduz a palavra de Deus e leva para o seu povo. E ali a gente vê Rus, Jerônimo e Lutero, quando Lutero luta e ele entende, ele pesquisa, e ele estuda, ele busca e transcreve a Bíblia para o alemão e coloca a Bíblia na mão do povo. A Bíblia era guardada e não era, ninguém tinha acesso à Bíblia. Somente os bispos de Roma tinham. E quando eles falavam que ninguém entendia, geralmente de costas para o povo. Um período onde a igreja ficou invisível. Um período onde a igreja foi perseguida, foi massacrada. Até que nós temos a Reforma Protestante, né? E em 1844 a gente vê que inicia o tempo do fim. A profecia não dizia que era a volta de Cristo, mas sim o início do tempo do fim. Deus levanta uma grande multidão com a pregação de Miller,
permite a decepção, como aqui a gente viu, né, está escrito na Bíblia, e um grupo pequeno é levantado para trazer no tempo do fim as verdades. Um pequeno grupo é restabelecido por Deus para trazer as verdades. Será que a gente está prestando atenção em que momento nós estamos vivendo? Será que esses 1260 anos aqui proféticos aconteceram lá atrás e eu não faço parte disso? Isso já aconteceu, a história já me mostrou que isso já aconteceu. Pessoas levantaram como grandes reformadores da fé, da palavra de Deus, isso já aconteceu. Agora eu vivo num momento eu vou pregar. É muito maior do que isso, irmãos. Nós vivemos num momento em que está na nossa mão o fim, pregar o evangelho no tempo do fim. E a gente não está de brincadeira quando a gente diz assim, estamos vivendo o tempo do fim. Hoje aqui embaixo a gente conversando, um grupo aqui conversando, falando das dificuldades de criar um filho nos tempos de hoje. Aqui nós temos pessoas mais velhas, pessoas mais novas, crianças. Da minha idade, né, eu tenho 46 anos, e quando eu era criança, para eu ver a realidade das crianças de hoje em dia, é uma distância imensa, irmãos, e não há tanto tempo assim. Mas a sociedade vem se degradando ano a ano, a ano a ano. Nós estamos profeticamente no último minuto desse mundo. E está nas nossas mãos, como adventistas do sétimo dia, trazer a verdade. Lutero, esses homens, esses grandes reformadores perderam a vida. Muitos perderam a vida, Lutero não, mas muitos perderam a vida. Eles chegavam ao ponto de mandar desenterrar, para queimar o osso do sujeito em praça pública, porque aquilo não podia ficar, era uma heresia, para abafar aquilo que Deus havia de levantar, porque a profecia está lá e foi cumprida, e está sendo cumprida. E aí a gente se acomoda, porque, nossa, depois de 1844 está o tempo do fim, então está tudo bem. Não está tudo bem. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que a nossa igreja está sendo atacada, os nossos jovens estão sendo atacados, as nossas crianças estão sendo atacadas, o mundo está se transformando dia a dia num campo de pecado e cada vez maior, aonde a luta é tão grande que nós estamos aqui como pais tentando tirar, e o que a gente fala é como entra aqui e sai aqui, porque o que o mundo faz é muito maior. A influência do mal é terrível. Nós estamos vivendo os últimos dias e não podemos dormir, não podemos descansar. Nós temos que pregar o evangelho. E aí a gente está dentro da igreja, a igreja de Deus, a igreja remanescente de Deus. E temos que vigiar, porque a gente não pode deixar que a influência do mundo mexa com as nossas doutrinas, tragam coisas erradas e que nos desviam daquilo que é verdadeiro, porque assim está o mundo. Quantas igrejas aí fora pregando, mas cadê a verdade? Embasadas em que as igrejas aí fora estão falando? No entendimento do eu, do ser humano, mas não baseados na palavra de Deus. Eu nunca entendi, nunca vi na minha vida nenhum estudo em igreja nenhuma sobre santuário, sobre profecia. Apocalipse é um livro que não se estuda, isso aí é para o tempo, isso aí não é para o tempo do fim. Pessoas servindo a Deus de maneira tranquila. Eu vejo irmãos católicos assim, e às vezes a gente pensa assim, julgando e apontando lá fora, mas eu tenho que olhar para mim, servindo a Deus de maneira superficial,
mergulhando em poça d'água. Mas a urgência, a gente precisa ser reavivado. Esses homens foram reavivados pela verdade, e era urgente porque eles eram perseguidos e eles largavam tudo. A história conta que os valdenses, eles se enfiavam em cavernas fugindo da perseguição, e eles jogavam fogo, fechavam a porta da caverna e por frestas de cima jogavam tochas, e ali morriam 3.000 pessoas asfixiadas. Eles não estavam preocupados com a vida deles, se iam morrer. O que preocupava era a pregação do Evangelho. Eles não estavam preocupados se iam comer ou o que iam fazer, mas o intuito era levar a palavra de Deus e acordar as pessoas do momento de apostasia que eles viviam. Passamos pela Reforma Protestante, 1844, tempo do fim, estamos no tempo do fim. E o que nós estamos fazendo? Está fácil pregar o Evangelho, ninguém nos persegue. E o que nós estamos fazendo? Será que a gente está dormindo? Jesus está voltando. A gente precisa ser reavivado, ser reanimado, porque o tempo do fim está próximo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Vamos ver o que Jesus fala sobre a última igreja e quais são as características aí quando ele fala sobre a última igreja, a igreja do tempo do fim. Capítulo 3, Apocalipse 3, a partir do verso 14, a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a igreja do fim. Uma igreja que não precisa de nada. Esse é o tempo do fim. Nossos filhos atacados, nossa igreja atacada, e a gente dormindo. Precisamos cada vez mais e urgentemente clamar ao Espírito Santo, para que a gente seja reavivado, para que a gente entenda a verdadeira vontade do Senhor, para que a gente leve e pregue o Evangelho, a verdade revelada. Nós temos o entendimento. Daniel recebeu a profecia e não entendeu, e ali a ele foi dito que no final dos tempos seria revelado, e no final dos tempos a gente entenderia. Hoje nós entendemos, está aqui, mostrado pela Bíblia, profetizado por Deus, cumprido, e nós aqui no tempo do fim, dentro de um período histórico, sem entender que estamos nesse período. Um povo que precisa cumprir o que Deus pediu, e estamos pobres, cegos e nus. Irmãos, o meu apelo nessa noite é que a gente tome uma decisão de entender em qual período buscar o Espírito Santo para que Ele nos mostre as verdades dEle, que a gente entenda e compreenda em que período da história do mundo, da humanidade a gente está, que é o fim, e que a gente possa ser reavivado pelo Espírito Santo para levar essa mensagem. Vamos clamar a Deus que a gente possa fazer como esses homens fizeram. Perderam a vida. Muitos foram mártires. Mas nós podemos ser também, e devemos, porque Jesus está voltando. Não é brincadeira. O inimigo não está brincando. O tempo está chegando.
Jesus está voltando. E a gente às vezes pensa assim, mas não vai ser na minha época não, ainda vai demorar mais um pouquinho. Eu acho que não demora não. Nós possamos clamar a Deus para que a gente seja reavivado, reanimado, cheios do Espírito Santo, para levar essa mensagem aonde a gente puder, a quem a gente puder alcançar. E que Ele volte o mais depressa possível. Vamos ficar de pé? Nós temos um hino? Vai ter hino? Oi? Antes do hino Em Paz Eu Vou, vamos orar, vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque Teu Santo Espírito nos anima, nos fala, nos sacode, nos mostra. Ele está aqui ao nosso lado, está o tempo inteiro nos reanimando, nos mostrando a urgência de levar o Teu Evangelho. Que a gente possa estar aos Teus pés, Senhor, para Te servir, assim como tantos servos Teus dedicaram a vida ao Teu serviço. Que nós tenhamos em nossa mente a certeza da Tua presença, da Tua ajuda, do Teu auxílio, e que breve é a Tua volta, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, Senhor, ajuda a Tua igreja a entender a missão que está em Suas mãos, a igreja remanescente, a igreja que o Senhor tem levantado no tempo do fim. Nós estamos nesse tempo, Senhor. Nós possamos entender, compreender o tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Nos dê essa força, esse ânimo, Senhor, para levar essa mensagem a quem a gente puder. Obrigada por tudo, Senhor. Nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, toma-nos em Tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Interessante, irmãos, que o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa importantíssima para a gente. O grande clamor, às 16 horas, no dia 14, sábado. Eu gostaria de que os irmãos lembrassem aos nossos irmãos, aqueles que não estiveram aqui. Vamos colocar em mente isso. Vamos estar aqui junto, clamando a Deus por poder, pelo Espírito Santo, para podermos continuar essa obra. Porque essa mensagem é verdadeira. O tempo chegou. Então, o grande clamor, 16 horas, dia 14 de dezembro. Vamos estar aqui. E vamos pedir aos nossos irmãos que estejam conosco. Vamos agradecer ao nosso Deus. Em paz eu vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em Sua casa.
estou